Bom dia, meus amores, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula no dia 14 de outubro. Bom, o que nós estamos vendo? Estamos vendo os efeitos da onda sobre o material. Vimos que um dos efeitos é a reflexão, onde o material bate e volta. Vimos que outro efeito é refração, onde o material bate e entra. E vimos outro efeito na última aula, que era o efeito da difração, ou seja, dependendo por onde o meu material bate, se existe algum calço, alguma coisa assim, alguma região, algum vale, que ele tem um comprimento de onda igual, tem a distância igual ao comprimento de onda, então esse material vai funcionar como se fosse um gerador, um propagador de ondas, ou seja, para um furo muito pequeno ele gera como se tivesse uma fonte de luz aqui emitindo luz. Nós vimos que isso é interessante porque ele proporciona o espectro de luz, ou seja, fazer com que a luz se espalhe, e ela se espalhe através de uma grade. Então, um outro efeito que a gente utiliza, que a gente observa, é a polarização. A luz emitida por nós, pela lua, pelo céu, do sol e tudo mais, ela é uma luz que ela tem várias direções. Então, quando a gente polariza ela, o que é uma polarização? Imagina que a luz está passando por uma grade. Então repara que a luz aqui está vindo em várias direções. Quando ela passa por uma grade, eu consigo alinhar essa luz e fazer com que essa luz ela venha em uma única direção. Qual a vantagem de utilizar um polarizador? É porque eu consigo diminuir a intensidade de luz, controlar a intensidade de luz, a intensidade de som do que eu estiver trabalhando. Isso é mais fácil de trabalhar, de analisar, de observar. Então, aqui a gente tem vários efeitos, que se eu coloco um polarizador na direção vertical, isso vai me permitir com que só tenha onda na minha posição vertical. Se eu coloco um polarizador na direção horizontal, ou seja, pensa numa grade, então a pessoa só vai passar em pé. Agora pensa que a grade está deitada, então a pessoa só vai passar deitada. Só que como antes ela só veio em pé, ela não consegue passar naquela direção. Então, interessante dos polarizadores que se eu utilizo, por exemplo, dois polarizadores a 90 graus inclinados entre si, eu impeço a passagem de luz. Impedindo a passagem de luz, eu crio um bloqueio. Então, eu posso criar um bloqueio, por exemplo, da luz utilizando polarizadores. É interessante porque, por exemplo, posso criar sistemas mecânicos que, conforme eles giram e rotacionam, eles bloqueiam ou possibilitam a passagem de luz. Então aqui, a gente tem alguns exemplos. A luz está vindo em qualquer direção. Quando ela vem e passa por um caminho em pé, significa que a luz ela vai vir nessa posição. E aí o que acontece? Depois, quando ela tem essa linha desse jeito, a 90 graus, a luz não passa mais. Então, eu não enxergo a passagem da luz. Aqui é o mesmo efeito. A grade ela vai bloquear esse comportamento e aí ela vai alinhar ele para ser visto apenas de uma única forma. Aonde eu tenho essa aplicação? Em muitas dessas aplicações de polarizadores, a gente utiliza, por exemplo, em televisão, em óculos. Os próprios óculos, existem óculos de lente que eles são polarizadores da luz, ou seja, eles controlam um pouco essa incidência de luz. Olha que interessante. Existem aplicações mais avançadas em fotografia, onde profissionais acoplam filtros polarizadores para barrar luz refletida de superfícies muito claras, ou melhorar o contraste da superfície, onde ocorre muito espalhamento e difusão de raios de luz, como o céu, por exemplo. Então, uma forma, digamos que eu queira tirar foto do céu, só que o céu está muito iluminado, tem muita luz sendo refletida, por exemplo, no lago. Eu posso utilizar um filtro polarizador em que ele vai diminuir essa angulação, essa direção da luz, vai permitir que a luz chegue a apenas uma direção. Então, eu consigo ter um efeito, uma perspectiva muito maior do que antes. Olha que interessante. Então, esse é um exemplo de aplicação de um filtro polarizador, que é o mesmo que pode ocorrer, por exemplo, pelo monitor, Geralmente o monitor funciona assim, a televisão funciona assim, óculos escuros geralmente são polarizados, Isso para poder diminuir essa intensidade de luz e aí a pessoa conseguir enxergar melhor.
Certo, gente? Alguma pergunta? Então, por hoje, o conceito é bem rapidinho. Ficamos por aqui e continuamos na próxima aula. Certo? Falou, gente. Até mais.